Olá, pessoal. Meu nome é Adrian Magno, sou oficial de Justiça do TRT da 18ª Região e faço parte do grupo de negócios do PJE. Estou aqui para mostrar para vocês as novidades do sistema PJE relativos ao trabalho de oficial de justiça. Nas versões 1.10 e 1.11, foram implantadas melhorias com o intuito de simplificar o procedimento de devolução de mandado. Essas novas ferramentas vão permitir ao oficial de justiça realizar seus trabalhos no sistema PJE com muito mais rapidez. Podemos resumir essas melhorias em 4 pontos: pesquisas em mandados devolvidos, assinatura de certidão em lote, remodelagem da tela de devolução de mandados e a possibilidade de exportação de certidão para outros mandados. Neste vídeo, falaremos de cada uma dessas melhorias. Vamos lá? Bem, pessoal, essa funcionalidade tem o objetivo de proporcionar ao oficial de justiça a possibilidade de acompanhar os seus próprios trabalhos, num ambiente em que possa visualizar todos os mandados devolvidos, suas certidões e outros dados importantes. Servirá também como auxiliar para a verificação estatística de produção do próprio oficial. Além disso, servirá como pesquisa de diligências, onde o oficial de justiça poderá pesquisar diligências passadas para orientá-lo nas diligências futuras, evitando-se muitas vezes retrabalhos e diligências inúteis. Bem, vamos para a tela do sistema. Na versão 1.10, foi criado o agrupador Mandados Devolvidos, disponível no próprio painel do oficial de justiça. Esse agrupador é exibido de maneira contraída, haja vista que se trata de ambiente meramente de pesquisa e não de pendências. Expandindo-se esse agrupador, verificaremos na lateral esquerda os campos de filtragem de pesquisa e do lado direito a listagem dos mandados pesquisados. Por questões de performance, a pesquisa se limitará a mandados devolvidos no intervalo máximo de 30 dias. Por esse motivo, os campos devolvidos de data inicial até data final já virão preenchidos com o período dos últimos 30 dias. O usuário poderá alterar essas datas, mas desde que não extrapole o intervalo máximo de 30 dias. O usuário poderá, desde já, clicar no botão Pesquisar, e a grid de mandados será montada com todos os mandados devolvidos nos últimos 30 dias. A grid de mandados possui ainda mais 2 auxílios. O usuário poderá visualizar a certidão de devolução do mandado ao clicar neste ícone, ou ainda visualizar os detalhes do processo ao clicar neste ícone, já conhecido pelo usuário do PJE. O usuário poderá buscar mandado específico, basta lançar o seu ID no campo correspondente. Poderá também pesquisar os mandados devolvidos de um único processo. Nesse caso, lançará o número do processo no campo Suggest, e ao digitar os 5 primeiros caracteres, o componente já irá sugerir números do processo que tiveram mandado devolvido pelo usuário logado. Ao utilizar o filtro de ID do mandado ou de número do processo, os campos de datas de devolução serão desprezados, e a pesquisa não terá mais o intervalo limite de datas. Nesse caso, esses campos de datas serão inabilitados e exibidos em cinza. O usuário poderá filtrar os mandados também pelo nome do destinatário. Nessa pesquisa, não se levará em consideração letras maiúsculas ou minúsculas, e a expressão ou palavra pesquisada poderá estar no início, meio ou final do nome do destinatário. A opção de filtro por resultado de diligência servirá, dentre outras coisas, para que o oficial de justiça possa ter um acompanhamento estatístico de sua própria produção. Lembrando que a grid de mandados possui um contador logo abaixo dela. É isso aí. Essas são as vantagens desse novo agrupador disponibilizado ao oficial de justiça. Lembrando que o oficial de justiça não conseguirá pesquisar mandados e certidões de outros oficiais, mas tão somente aqueles mandados que ele próprio devolveu. Bem, pessoal, essa funcionalidade tem o objetivo de agilizar o trabalho do oficial de justiça na operação do sistema PJE, possibilitando assinar certidões e devolver vários mandados em lote num único comando.
Essa funcionalidade favorecerá aqueles oficiais de justiça que queiram redigir suas certidões logo após cada diligência, enquanto estiverem ainda na rua, utilizando seu tablet ou outro dispositivo móvel, deixando para assinar e devolver os mandados todos de uma só vez quando estiverem em secretaria ou em casa, local onde dispõe de um computador com leitor de certificado digital. Vamos à tela do sistema. Na versão 1.11, o segundo agrupador do painel do oficial de justiça sofreu alteração de nome. Passou de expedientes para cumprimento para mandados para cumprimento, tendo em vista ser o mandado a única espécie de expediente a ser cumprido pelo oficial de justiça. Nesse agrupador mandados para cumprimento, podemos observar que foi incluída na grid de mandados mais uma coluna. Notem que agora a primeira coluna da grid corresponde a um componente checkbox, que é essa caixinha que serve para o usuário marcar e desmarcar o item. Essas checkboxes servem para o usuário selecionar os mandados cujas certidões deseja assinar e devolver todos de uma vez só. Percebam que na grid poderá haver registros com checkbox e outros sem checkbox. O mandado que possui checkbox na primeira coluna indica que ele já possui certidão de devolução e resultado de diligência gravados na base de dados, estando, portanto, apto para assinatura de devolução. A checkbox que aparece no cabeçalho serve para marcar e desmarcar todos os mandados que se encontram aptos para assinatura e devolução. No próximo tópico deste vídeo, veremos que na tela de devolução de mandado, o usuário poderá gravar a certidão de devolução e resultado de diligência, podendo deixar para momento posterior a assinatura de certidão e devolução do mandado. Assim, após o usuário gravar as certidões e resultados de diligência, poderá selecioná-los e clicar no botão Assinar certidão e devolver mandado, que aparecerá logo abaixo da grid de mandados. Procedendo dessa forma, o oficial de justiça digitará sua senha de certificado digital apenas uma vez. Bem, pessoal, a tela utilizada pelo oficial de justiça para lançar o resultado de diligência, redigir a certidão e devolver mandado teve uma substancial remodelagem visando a facilitar o procedimento, diminuindo o número de cliques de mouse e buscando um ambiente mais intuitivo, prático e eficiente. A partir da versão 1.11, será substituído o editor de texto para a certidão de devolução de mandado, passando a ser adotado o editor estruturado simplificado. Além disso, passa a incorporar à tela o agrupador de uploads múltiplos, permitindo ao oficial de justiça anexar à certidão vários arquivos PDF. Vamos à tela do sistema. O modo para acessar essa tela de devolução de mandado não mudou. Continua sendo por meio do número do processo na grid de mandados para cumprimento. A tela que se abre, sim, mudou e mudou muito. A antiga tela Controle de Visita foi substituída pela tela Devolução de Mandado. Na nova tela Devolução de Mandado, todos os passos necessários para a devolução já estão carregados na tela, o que agiliza e muito o tempo de cadastro e diminui o número de cliques do usuário. A tela pode ser dividida em 5 partes: o agrupador de mandados, o agrupador resultado, o editor estruturado, o agrupador anexos e embaixo os botões de ação. Falaremos então de cada uma dessas partes. No agrupador Dados do mandado, concentramos informações relevantes ao oficial de justiça para fácil identificação do mandado em referência. Essas informações não são editáveis, servem apenas para a identificação do mandado. Como novidade, temos a informação do ID do mandado, objeto de reivindicação de vários oficiais de justiça, que encontravam dificuldade em identificar os mandados que editavam. Logo abaixo do agrupador Dados Mandado, temos o agrupador Resultado.
Nele, o usuário selecionará na Combo Box o resultado da diligência do mandado. Notem que é um campo de preenchimento obrigatório. Como novidade, temos o retorno da opção de devolver o mandado para a redistribuição. Também dentre os resultados disponíveis, temos outros dois que merecem destaque. Cumprido com finalidade atingida e entregue ao destinatário. Ao selecionar um desses dois resultados, aparecerão os campos data e hora de cumprimento, também de preenchimento obrigatório. Pensando na usabilidade, foi retirado do campo data de cumprimento o componente de calendário, o que exigia mais cliques do usuário. Notem que esses campos não mais vêm preenchidos com a data atual. Na verdade, sugerir a data atual seria induzir o usuário a erro, haja vista que o cumprimento da diligência nem sempre é feito no dia da devolução do mandado. Lembrando que essa data e hora de cumprimento servirá como data inicial de eventual prazo para a parte destinatária. Como principal novidade nesta tela, temos a alteração do editor de texto a ser utilizado para a confecção da certidão. A partir da versão 1.11, será utilizado o editor estruturado simplificado, o mesmo editor que está sendo utilizado atualmente para a confecção de despachos, decisões e sentenças no PJE. A Combo Box Estrutura já vem configurada para utilizar a estrutura Certidão de Devolução de Mandado. A certidão de devolução de mandado já possui uma estrutura definida, um esqueleto definido. Essa estrutura é composta de 3 partes: cabeçalho, teor da certidão e assinatura. No entanto, o oficial de justiça somente precisará se preocupar com a parte do teor da certidão, pois a parte do cabeçalho e da assinatura será montada automaticamente. Nesta área disponível para edição, o oficial de justiça redigirá o teor da certidão, podendo utilizar os botões de formatação do editor. Para agilizar seus trabalhos, o usuário poderá se valer também dos modelos pré-existentes, a serem cadastrados pelo administrador regional. Notem que esses modelos também são diferentes da tela antiga, uma vez que não possuem as partes do cabeçalho e assinatura, mas tão somente o teor da certidão. Por conta dessa diferença, cada regional terá que refazer os seus modelos com essa adequação. Para visualizar a certidão, basta clicar neste ícone. Importante dizer que a data da assinatura exibida na visualização não é definitiva, pois será atualizada no momento da assinatura. Logo abaixo do editor, temos o agrupador Anexos, que a partir da versão 1.11 permitirá a anexação de múltiplos arquivos PDF. Tudo feito, o usuário irá gravar todos os dados da tela, resultado de diligência, teor da certidão e anexos. Caso o usuário queira somente gravar para posterior assinatura, ele clicará no botão Gravar e lhe será mostrada a mensagem Registro alterado com sucesso. Após isso, o usuário poderá fechar a tela e retornar à edição da certidão, podendo também assinar a certidão em lote no painel do oficial de justiça. Caso o usuário queira já fazer todas as operações de devolução daquele mandado, clicará no botão Gravar, Assinar e Devolver, digitando a sua assinatura digital. Ao gravar, assinar e devolver, a tela de devolução será fechada, retornando para o painel do oficial de justiça. O botão Gravar e exportar para outros mandados será objeto do próximo tópico deste vídeo.
Bem, pessoal, essa funcionalidade também tem o objetivo de agilizar os afazeres do oficial de justiça. Essa exportação se presta para uma única situação, quando o oficial cumpre mais de um mandado numa única diligência. Tenhamos como exemplo várias intimações de vários processos diferentes para uma grande empresa. Nesse caso, as intimações, em regra, são feitas numa única pessoa, num único momento. Logo, o teor das certidões será idêntico para todos os mandados, bem como os resultados da diligência. Para essa situação, o oficial elegerá o mandado paradigma, registrando o resultado e confeccionando a certidão, e exportará esses dados para os demais mandados que indicar. Vamos à tela. Suponhamos que este seja o mandado paradigma que deseja exportar para outros mandados. Notem que já foi registrado o resultado da diligência, data e hora de cumprimento, bem como já foi confeccionado o teor da certidão. Nesse caso, o usuário clicará no botão Gravar e exportar para outros mandados. Nesse instante, serão gravados os dados da tela e será aberta uma nova tela. Nessa tela serão listados os mandados que ainda não possuem certidão e nem resultados gravados. O usuário então selecionará os mandados para onde deseja exportar e clicará no botão Exportar. Pronto! Os mandados selecionados receberam o resultado e a certidão do mandado paradigma, e agora estão aptos para serem assinados no painel do oficial de justiça. Bem, pessoal, essas são as modificações para o oficial de justiça nas versões 1.10 e 1.11. Tenho certeza de que essas melhorias ajudarão em muito os oficiais de justiça e espero que em 2016 possamos produzir ainda mais novidades. Aquele abraço!